Começamos mais um vídeo, agora nada mais justo que um boné, Legendários. Au! A gente vai falar um pouquinho agora sobre o movimento Legendários, né, que meu marido participou, e muita gente tem curiosidade, que a gente falou até com os amigos, que às vezes a gente não comenta muito e o Álvaro não fala muito sobre isso. Então, tipo, ele só vai ver o Álvaro falar sobre Legendários se você perguntar pra ele. Então, às vezes tem gente que fala, tu nem fala nada do Legendários. E realmente tem lugares, tem meses que ele não vai ficar falando, porque senão ele se torna chato, invasivo, é isso aqui, e aí vira toda aquela coisa que falam sobre qualquer movimento. Mas não é sobre o movimento e sobre o objetivo do movimento, principalmente, que é o que tu vivencia. Então, meu marido, né, é o legendário número 129.381. E aí eu vou fazer umas perguntinhas para questionar ele. Então, se você tem interesse, mande para aquela pessoa, né, que quer que faça legendários. Então, tem muita mulher que fala, eu quero que meu marido faça. Mas não depende só de você. Então, põe em oração. Então, você quer que seu marido suba? Olhe, peça para Deus. Deus, por favor, leve meu marido pro legendários. Espírito Santo, constrange meu marido para ir pro legendários, né? Porque não depende de tu forçar ele chegar lá e se frustrar e não ser o mesmo objetivo que deve ser. Como você conheceu o movimento Legendários? Ele não era um movimento muito falado ainda quando a gente começou a avaliar, né? A gente foi que começo do ano, eu acho que surgiu Fevereiro. alguma coisa relacionada ao movimento. E aí eu falei com um amigo nosso e ele falou: eu vou subir, eu vou fazer o Legendários agora em fevereiro, né? E existiam algumas igrejas aqui em Jaraguá que já era muito forte isso, mas a nossa igreja, talvez por ela ser um pouco mais tradicional, não era algo muito forte ainda, né? É um movimento que está acontecendo, né? Foi eu que te mandei primeiro, porque eu achei legal. Eu O que pensei, tu acha, né? Deus vai transformar meu marido, e é isso que eu preciso. E o Álvaro bem assim pra mim. Foi o que eu falei no vídeo do testemunho, né? Ele falou, o que eu vou acampar? Olha só, né? Eu não vou acampar, eu não tenho nem barraca, nunca acampei, que eu vou lá sair pra acampar. Porque talvez essa é a percepção que as pessoas têm de quando olham pro movimento, né? E aí o Vitor, né, o pai da Nia, ele foi, né? E aí depois que ele desceu a montanha, a Bárbara, né, falou muito pra mim. Ela falou, cara, o Vitor é outra pessoa, ele é outra pessoa, ele é outra pessoa. E eu falei, amor, você vai fazer isso, legendário. Então o Álvaro já tinha mudado muito, né? Mudar mesmo por mim, assim, né? Então, tipo, eu não sei se a gente pode melhorar o nosso marido. Eu mandei pra ele, te mandei no Instagram ainda, direct. Tipo, ó, o vídeo assim, eu falei, olha que legal. Eu falei, cara, nunca acampei nem na sacada do meu apartamento, vou acampar na montanha, né? Então, E daí foi aí algo ele que me deu trocou muita bola, ideia assim, com né? outras pessoas e foi, né? Fui entender Tipo, um pouquinho, daí o meu sócio, o Jimmy, que me levou também pro Protagon, ele insistiu muito, cara, vamos fazer, vai ser legal, não sei o que. Eu falei, cara, eu nunca acampei, velho. O que eu vou fazer na montanha, né? Enfim. E aí, não, beleza. Eu gosto de desafio também, assim, né? E, pô, ele é algo muito espiritual, muito forte, assim, né? E falei, bora. Pô, o Jimmy, meu sócio, ele quer o melhor pra mim, quer o melhor pra empresa, né? Então, vambora. E aí a gente decidiu fazer. Quando a gente foi fazer a inscrição, as inscrições acabaram em 4 minutos. Foi extremamente rápido, assim. Hoje já existem mais tops aqui na nossa região, principalmente, né? Então é um pouco mais tranquilo. Mas no top que a gente fez ali, ele realmente em 4 minutos acabaram as vagas e é isso, sabe? era Então, pra ser. era pra ser. Muita gente ficou de fora, assim, né? Que a gente falou depois. E o nosso deu super certo, assim. E aí tu se E começou, inscreveu foi em e aí a março, nossa né? montanha já começou, né? Foi em março pra subir em maio ali, né? E aí realmente ali a montanha já começou. Quando a gente fala de guerra espiritual ali, a gente começou a entender um pouquinho, né? A gente falou no outro vídeo ali, né? Então ali a gente começou a entender um pouquinho quando o que acontece quando a gente começa a se entregar mesmo, né? A mexer nesse mundo E espiritual aí. muito também, né, amor, tipo, o que é você entregar os teus problemas para outras pessoas orarem, né? Então, tipo, por que não outras pessoas orarem por isso, né? Então a gente pensa, o que é o meu problema perto de outros? Às vezes o mínimo que seja, sabe? Ora por isso, fala para pessoas que são cristãs, ore por mim, ore por mim. Então, ora, né? Então acho que isso também é uma coisa bem importante. Mas o que eu quero que tu fale muito nesse vídeo é o teu testemunho, que eu acho que isso vai ser longo, porque ele gosta de falar, né? Mas eu queria que ele viesse aqui no vídeo exatamente para isso, que é a principal pergunta de hoje. Fale o seu testemunho do que aconteceu na montanha. E, né, mostre para os homens que talvez tenham interesse em subir, para as mulheres verem também o que aconteceu na montanha contigo.
E quando tu voltou também, enfim, né? Eu fui muito constrangido antes de subir já, assim, né? Em algumas coisas que eu já tinha deixado para trás, acabaram voltando em alguns momentos, né? E a gente acabou brigando em algum momento aqui em casa também. E fui muito constrangido mesmo, assim, sabe? Do tipo assim, cara, tenho certeza do que eu não quero para minha vida, do que eu não quero para minha família, do que eu não quero para minha casa, né? E quando a gente vai subir a montanha, e isso eu recomendo para todas as pessoas, né? É que você tem um propósito, né? Quando você vai subir. Na verdade, assim, que você tem um objetivo. Ah, eu preciso subir a montanha para resolver alguma coisa, para buscar algo, para deixar algo lá, para melhorar, para me transformar. Não por bonito, só Não, porque, vou ver o que rola lá, né? deixa eu ver o que que dá, não. Uhum. Eu acho que é buscar isso, né? O propósito, todo mundo busca conhecer o seu propósito, né? Isso é algo que a gente conversou dentro do curso Alpha e que depois, lá na montanha, a gente vai conversando também, né? O propósito de Deus para nossa vida, ele não abre assim, ele vai colocando etapas na sua vida que talvez você vai começando a entender e vai vivendo o propósito passo a passo, mas ele não te entrega um manual assim, ó, esse é o meu propósito e agora tu tem que seguir alguns passos, sabe? E às vezes isso pode constranger algumas pessoas. A pessoa pode ter algum plano disso, vou subir a montanha, vou saber o que Deus quer para minha vida, e não vai ser assim tão simples, né? Então é algo que você começa a entender algumas coisas na subida, e depois quando você volta, as coisas vão acontecendo e vão abrindo alguns pontos, né? Eu acho que isso é importante a gente frisar aqui, né? Mas o constrangimento, ele é direto, assim, né? De forma geral, eu fui amassado lá na montanha. Eu fui amassado mesmo, assim, sabe? Tem uma passagem que fala sobre a obra de sermos vasos na mão do oleiro. E eu fui um vaso que eu fui despedaçado mesmo, assim. Eu fui muito quebrado e reconstruído. Eu fui colado pedaço por pedaço, assim, grampeado mesmo, para poder voltar um homem melhor, um ser humano melhor, né? Um marido melhor, um pai melhor e um filho melhor, né? Eu acho que isso pegou bastante, assim, né? Voltei em conversa com a minha mãe, em conversa com meu pai, em conversas aqui em casa, né? Assim, é muito importante isso, né? E se deixar levar, assim, né? Deixar fluir. Fisicamente falando, eu estava muito preparado, né? Eu vou tentar não dar spoilers aqui, né? Fisicamente eu fui muito preparado, assim, né? Eu achei que eu estava muito bem, né? Treinando, pô, fala pra Luna, vou treinar panturrilha porque vou subir a montanha, né? E com a panturrilha estourando aqui, vambora. E não. De fato, não senti dor na panturrilha, né? Mas senti dores que eu realmente não imaginava, assim, né? Questões físicas, assim, que eu estava muito preparado e no fim fui quebrado, assim, né? E a gente não sabe qual é o próximo passo que a gente dá na montanha. Desde o momento que a gente faz o check-in, a gente não sabe qual é o nosso próximo passo. A partir do momento que você se enfileirou lá, está na sua fila, está em formação e segue para o ônibus, você não sabe o que vai acontecer, né? Talvez hoje, com alguns spoilers ali que tem e tal, tu Desfrute até o caminho. consiga imaginar, mas o desfrutar o caminho ele começa ali, né? Quando a gente fala desfrute o caminho, é para desfrutar mesmo, de todo o caminho, porque a gente passa por vistas maravilhosas, né? O lugar é muito bonito que a gente vai, e desfrutar cada etapa, porque aquilo não volta. E por incrível que pareça, a gente sente falta, sente saudade do que foi passado lá em cima, assim, sabe? Sente falta daquele momento que a gente passou, né? Nós fomos divididos em famílias lá, né? E coincidentemente uma pessoa na minha família que eu conhecia, que é daqui da nossa cidade, de Araguá, mas não era uma pessoa tão próxima assim a mim, né? E fora isso a gente não conhecia ninguém, né? Então, eu nunca tive o hábito de orar por pessoas, de pedir oração e de receber oração, né? A Igreja Católica não existe diretamente esse hábito de estender as mãos sobre a pessoa, né? E fazer uma oração sobre ela, né? Por ela, para ela, sobre algum pedido que ela tenha, né? E reforçar aquilo, né? E lá em cima eu aprendi e descobri a importância disso, assim, né? O quanto a vivência com pessoas que a gente não conhecia e você vê o Espírito Santo agindo de forma maravilhosa, de forma bonita mesmo, assim, né? Então você vai passando por diversos processos, assim, né? Testemunho, né? O que que eu vivi, né? Com Deus. Então, quando a gente falou ali no outro vídeo sobre a minha experiência com Deus, lá foi a experiência mais forte que eu já tive, assim, em toda a minha vida, né? A bolsa é pesada, é tudo muito pesado, né? Lama, é água, é tudo
não é fácil, a gente não vai para um retiro espiritual, né? Então, vai um final de semana de férias da família, não é assim que a coisa acontece, né? Então, em determinado momento, ó, fui andando, e eu me perguntava muito, assim, mas muito mesmo, né? Muito, Deus, por que que eu tô passando por isso? Eu larguei meus vícios, estou frequentando a igreja, cursando teologia, fiz o curso, estava fazendo ainda o curso Alfa, não tinha terminado, estou fazendo o curso Alfa, estou servindo no Ministério Infantil, pô, eu estou me dedicando ao máximo, lendo a Bíblia todo dia. Por que que eu preciso passar por isso, cara? Eu vou desistir, eu vou embora daqui e tal, e, cara, eu não preciso disso. Mas então eu pensava, cara, se eu chegar lá em casa sem a minha farda laranja, o que que eu vou falar pra Luana? Como é que eu vou me explicar lá em casa, né? Mas enfim, foi passando por muitos momentos, sim, eu fui questionando muito, assim, questionando, e a mochila muito pesada, e eu comecei a falar com Deus, assim, né? Deus, eu preciso que você divida esse fardo comigo, eu sozinho não dou conta, eu vou desistir, preciso que você divida esse fardo comigo. Parênteses aqui, né? Quando depois a gente para analisar e entende tudo que foi conversado, tudo que a gente começa a trocar lá em cima, né? A gente começa a entender esses detalhes, né? Do tipo, pô, se eu trouxer isso para minha vida diária, quantas coisas eu preciso entregar para Deus para ter um fardo mais leve? Quantos problemas a gente tem que entregar? E como a gente falou também no outro vídeo de entregar de verdade, né? Dividir o fardo, né? Para ficar mais leve, para a gente ter a quem recorrer e entender que existe alguém cuidando de nós, existe um pai cuidando de toda a nossa vida, de todo o nosso dia a dia, né? Então, eu fui entregando, né? Deus, preciso dividir esse fardo contigo, eu não vou dar conta, minha mochila tá pesada, não tá rolando, tá muito complicado aqui, tá pesado demais, eu vou desistir. E em determinado momento, assim, a minha bolsa, ela tava bem firme, assim, né? A minha barraca tava extremamente firme, e a minha barraca soltou, assim, ela simplesmente soltou, caiu da minha mochila. E não tinha como, depois eu até olhei em casa, puxei e ela não soltava, e ela soltou. E aí, pô, minha mochila na hora ficou mais leve, mas aí vem mais um aprendizado, mais uma reflexão, né? O caminho ficou mais difícil. A minha bolsa ficou mais leve, o meu fardo ficou mais leve. Mas o meu caminho ficou um pouco mais difícil porque eu estava com a barraca presa na minha mão, né? Um bastão na outra, andando aqui e tal. E aquilo ali acaba ficando um pouco mais complicado, porque tem a desvia de uma árvore, vai descer um morrinho, alguma coisa, é um pouco mais liso e tal. Então ficou mais leve, mas não foi tão fácil, né? Ficou um pouquinho mais complicado a minha caminhada. E no nosso dia a dia é a mesma coisa. A gente divide o fardo, mas não quer dizer que vai ficar mais fácil, né? Fica mais leve, mas não fica mais fácil, né? Às vezes o caminho tem os seus percalços também. Então ali foi a primeira experiência. Quando caiu minha barraca, primeira coisa que veio na minha cabeça, eu pensei, Deus, agora eu tô entendendo que você realmente tá falando comigo aqui, né? Mas é porque tu tem essa intimidade. Se tu não tivesse, tu estaria pé da vida, né? E, Mais ei, isso amigo, ainda, né? tô aqui, por que que vai cair a barraca? Sei lá, tu ia aprender de novo, vida que segue, mas tu parou e tu refletiu, né? Na hora, porque assim, é muito silêncio, né? É você com seus pensamentos, com a sua oração, com a sua conversa com Deus. Não tem tu conversar com um coleguinha na fila enquanto está andando. Não tem essa troca, né? Então ele é muito silêncio, é muito tua conexão direto com Jesus ali, né? Com Deus. Que a tua conversa com ele, né? Rasgando o teu coração. E começam a surgir coisas na cabeça que você nem esperava trabalhar isso lá em cima na montanha, né? Então ele é muito dinâmico, a coisa vai acontecendo, vai trazendo, vem e tal, você vai entregando, vai conversando, vai pedindo perdão e tal. E realmente, né? Quando a gente consegue entender, tem essa maturidade, vamos chamar assim um pouquinho melhor, né? Foi onde eu pensei, cara, realmente, né? Isso ele atendeu meu pedido, né? Não quer dizer que vai ficar mais fácil, mas, pô, ele atendeu meu pedido aqui já. E a sexta-feira é bem difícil, assim, sabe? Enfim, não posso falar muito. E Isso eu te amo. tem que cuidar um pouco, né? Daí com a emoção. E aí na sexta-feira à noite, assim, tem um momento, né? Final da tarde, assim, tem um momento que é muito especial lá, né? Bom, nós somos uma família, né? Uma fila. A minha família tinha 11 pessoas. É um capitão que é escolhido lá. O sub era eu, subcapitão. E aí tem que eu fecho a família, né? E aí tem o chefe e o subchefe, que já são legendários. O subchefe falou pra mim, assim, no momento que a gente já tava indo pro acampamento, os chefes, nesse momento, essas pessoas que ficam ali junto com a gente, cuidando da família, eles estão
meio tampado, assim, a gente não consegue ver muito bem eles, não tem muito contato, tanto que a gente não pode ficar muito olhando para trás, olhando para o lado, não, é sempre em frente, andando, vamos andando. Então eu não sabia quem era a pessoa que estava me acompanhando, até que para mim eles trocavam, nem era sempre a mesma pessoa, depois que eu fui entender que não, era a mesma pessoa que estava do início ao fim com a gente, né? E essa pessoa falou para mim, Sub, eu vi que tu tá muito cansado, eu sei que tu tá sofrendo aí e tal, tá murmurando bastante, mas eu tenho uma palavra de Deus pra você. Ele pediu pra você ficar firme e que ele aguentar só mais um pouquinho. Falta só mais um pouco, amanhã você vai estar bem, ele precisa de você amanhã. E é isso aí, fica firme, se mantém firme, fica forte que vai dar tudo certo. E ali me desabou já, né, cara? Então, e ali realmente eu me desabei, assim, eu me arrepiei inteiro e comecei a chorar. E chorei, 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 enfim, fui montar um acampamento, juntei a minha família, a gente fez uma oração, e aí fomos para um momento ali mais, um pouco mais tranquilo e deitamos, né? Eu nunca peguei a minha Bíblia e abri assim e falei, vamos ver o que Deus tem para falar comigo, né? E, enfim, porque eu nunca entendi que eu teria capacidade de entender de fato, ele quer que eu leia isso aqui ou ali, ou até ter uma interpretação errada, né? E naquele momento eu falei, não, eu vou abrir minha Bíblia aqui, vamos ver o que Deus tem para falar comigo. Eu abri minha Bíblia, João, capítulo 11. É a morte e ressurreição de Lázaro. E é incrível, até me arrepio aqui, mas eu tinha certeza que eu precisava ler aquele capítulo inteiro. E ele fala muito sobre a morte e a ressurreição de Lázaro e que isso acontece para glorificar o nome de Deus, né? Para edificar a obra mesmo assim, né? E aquilo para mim caiu como uma luva assim, porque quando eu saí de casa eu ainda falei, né, que eu ia para que eu diminuísse e Jesus crescesse, né? Então que a minha carne morresse e eu ressuscitasse no espírito. Inclusive até a gente quase que brigou na saída de casa, né? A Luana falou, você não vai nem dar um beijo para se despedir da sua filha, nem um último beijo, alguma coisa assim. Eu falei, eu vou morrer agora, não vou mais ver ela, né? E ele ficou E bravo comigo? de Enfim. fato era isso, né? Era realmente morrer para a carne e ressuscitar para o espírito. E a morte de Lázaro fala muito sobre isso, assim, né? Pelo menos a interpretação que eu tive naquele momento foi para isso, né? Naquele momento eu senti, eu entendi muito isso, né? Que a morte e a ressurreição da minha carne era para glorificar o Espírito Santo, né? Para a glorificação de Deus, da obra. E ali eu li o capítulo inteiro chorando muito, assim, né? Eu fiz uma oração e tal, e depois tem um outro momento ali na madrugada com os legendários. E aí nesse momento da madrugada ali, pô, é uma oração assim que é muito forte mesmo. Quando a gente voltou, então eu fiz uma oração e eu compartilhei com os meus irmãos, né, essa minha experiência. Eu falei, eu sei que tem muita gente aqui que quer ouvir o que Deus tem para falar, quer escutar mesmo, né, ter essa experiência, ter uma resposta para alguma coisa. E eu já tive um momento aqui, né? Então, vamos manter, né, vamos seguir forte e corajoso aqui, sejamos fortes e corajosos para a gente conseguir seguir firme nessa batalha e se aconteceu comigo, pode acontecer com todo mundo. E aí, beleza, daí a gente foi para essa oração, voltando, os meus irmãos falaram, Álvaro, o Anderson tá te procurando. Eu tava meio longe deles, assim, da minha família na hora. Eu falei, cara, quem é Anderson? Anderson é o nosso sub, que tá ali com a gente e tal. Eu falei, cara, como é que eu vou saber quem é ele? Porque ele tava tampado assim, né, e tal, eu não tinha visto ele, não tinha reparado no rosto dele, e a gente tá muito, muito cansado, né, tá, pô, é muita coisa, muita informação que acontece ali na montanha, né. E aí eu voltei lá onde tava, tá, encontrei uma pessoa e falei, eu preciso falar com o Anderson. Tá, quem é o Anderson? Eu falei, o Anderson é o sub da minha família, família 4. Ele falou, cara, eu não sei quem é, mas vamos achar quem pode ajudar, né? E aí, beleza, daí andou, chamou mais duas pessoas, cara, sabe quem é o Anderson? Não sei. E aí eu falei com outra pessoa, né? E essa outra pessoa também não sabia, né? Falou, não, peraí que nós vamos conseguir. Eu voltei lá onde a gente tava e tal, né? E perguntei para um legendário, quem que é o Anderson, né? Daí ele falou, não sei quem é o Anderson. Eu falei, ele é o sub da minha família, da família 4, precisava falar com ele queria falar comigo e tal. Não sei quem é, mas vamos conseguir achar ele. Pera aí. Daí chamou mais uma pessoa que estava passando. Sabe quem é o Anderson? Não sei, mas pode subir ali no acampamento, ali em cima, que os sub e os chefes, eles estão ali naquele acampamento, pode ir lá. Aí eu pensei, pô, mais de 200 homens de laranja, como é que eu vou achar o cara? À noite, né, tudo escuro, um breu lá no meio do acampamento. E aí eu falei, Deus, tu tem uma palavra para mim, eu preciso saber o que tu quer falar comigo. Me ajuda a achar o Anderson.
E incrível, assim, eu dei, sei lá, 3, 4 passos no máximo. Veio uma pessoa de frente comigo, assim, e eu não conhecia o Anderson. E ele, de cara, assim, quando eu vi o rosto dele, eu tinha certeza que era ele. E ele já veio falando comigo, sub, eu preciso falar contigo, eu ainda tenho uma palavra pra ti e tal. E ele me deu um abraço, assim, já eu todo emocionado também. E ele falou, ó, Deus falou que pra tu se manter forte, descansa, que ele precisa de você amanhã. Ele tem grandes planos pra tua vida. E falta só mais aguenta mais um pouco, que vai dar tudo certo. E aquilo, pô, pra mim foi muito forte, assim. Aí ele me deu um abração, assim, pô, se cumprimentou e eu voltei pra barraca. Quando eu cheguei na barraca, a minha Bíblia, a Luana tinha deixado foto das meninas, foto dela e das meninas, né? E mais um recadinho, acho que era assim, né? E a minha Bíblia estava marcada. E aquilo ficou mais marcado ainda na minha vida ali, naquele momento, porque quando eu abri a Bíblia, que eu li o João ali, né, naquele momento, a minha Bíblia estava marcada. E eu não tinha visto que ela tinha marcado. E, pô, a minha Bíblia era fininha, assim, então qualquer papelzinho a mais, ela já fica marcado. Tanto que quando eu virei a minha Bíblia, eu já vi que tinha coisa ali dentro, né? Então eu não tinha reparado nisso. E aí, pô, me rasguei em chorar de novo, entendi, fiz mais uma oração, né, agradecendo a Deus por todo esse momento e tal. E aí, de fato, no sábado, assim, cada prédica, né, que a gente chama, cada história, cada pregação que acontecia ali, isso impactava muito na minha vida, assim, né? Falando de maldição hereditária, né, não de maldição bruxaria, não é isso, né? Se fala maldição, as pessoas entendem isso, mas de coisas ruins que acontecem na família, que é normal vir, né, de pai para filho, dos pais para os filhos, né? Que é um ciclo, né? E que vai seguindo e que a gente precisa quebrar isso, né? Você não é aquilo lá, né? Você pode ressignificar isso. Então muitas coisas eu fui ressignificando, fui entendendo ali também. Então o sábado o dia inteiro foi isso, assim, né? Toda a prédica ele tinha uma palavra que pegava no meu coração, como a palavra que ele tinha me dado. Aguenta mais um pouco que eu preciso conversar contigo. Eu preciso te falar. Tem coisas preparadas para você no sábado, né? E de fato, o sábado assim foi realmente foi, digamos que na sexta eu fui quebrado e no sábado foi colando os pedaços do vaso assim, né, no sábado e no domingo. Então isso foi muito impactante para mim assim, né? Hoje eu falo sem chorar, né? É que no meio dessas prédicas todas assim, veio muitas palavras para minha família, né? Algumas coisas que eu precisava falar, alguns pedidos de perdão que eu precisava fazer, pedir, algumas coisas que eu precisava me perdoar, que eu precisava pedir perdão para Deus de pecados cometidos no passado, né? Para de fato ressuscitar para o espírito, né? Então, cara, assim, ó, aquilo ficou para trás. É o Álvaro do Velho Testamento, né? Como a nossa amiga fala. Aquilo ficou para trás, né? Morreu, acabou. A partir de agora é uma vida diferente que você tem e é para glorificar. O que ele tem para mim, de fato, ainda não sei, né? A gente está buscando cada dia mais, né? Como eu falei lá atrás, né? Hoje a gente tem, sirvo no Ministério Infantil, sou estagiário, inclusive, do Ministério Infantil, né? Por conta da faculdade. Tem um discipulado com homens que também são legendários, que a gente conversa muito sobre a palavra, né? Tenho uma mentoria com o pastor da igreja e ele é hoje um amigo, né, que a gente tem assim, né? Então a gente troca muita ideia, conversa muito, tem uma imersão bíblica muito forte ali de entendimento, né? Então a gente faz algum serviço, serve a igreja, a nossa empresa hoje serve a igreja também. Muitas coisas e foram se conectando, não é porque a gente foi bater na porta da igreja e não, as coisas realmente foram acontecendo, né? O próprio discipulado, ele aconteceu com pessoas que eu nem conhecia, né? Conheci os meus sócios, outras pessoas. Um eu convidei e também foi um chamado do Espírito Santo, enfim, tem várias coisas que vão acontecendo e que as coisas vão se encaixando. Vem batalhas, a gente vai enfrentando, vai entendendo, vem conversando, mas a gente enxerga hoje um futuro, né? Sabe que, cara, Deus tem algo preparado, senão ele não faria isso, né? A gente não passaria por todo esse processo se não tivesse algo preparado lá na frente pra gente também. Testemunho, né? Tipo, de várias pessoas. Então tem desde pessoas que não conhecem Jesus, né? Pessoas que são Tem ateias, ateu que se mas converte. que acabam se convertendo. Tem pessoas que já vivem muito, que são muito cristãs, sei lá, são pastor, são isso e aquilo, já vivenciam e têm experiências incríveis. Tem pessoas que são novas na fé, que nem a gente, e subiu. Então, eu acho que, né, se tu quiser finalizar com alguma mensagem assim, né, tu deu aí todo o teu testemunho de que vem acontecendo, a montanha continua aqui embaixo,
né? A gente tem muita coisa para passar e Deus vem mostrando muito isso pra gente, né? Eu vou dar outro testemunho aqui já, Ju, colocando. O Álvaro ia fazer A vasectomia. vasectomia, né? Então era uma coisa que a gente não quer ter mais filhos, então para não se preocupar com isso, vamos fazer logo vasectomia e é isso. E Deus foi me incomodando, sabe? Então, tipo, cara, será realmente o que tu quer fazer? Será que é isso, sabe? E aí eu falei pro Álvaro, ficou pé da vida. Tipo, isso depois do legendário. Ele falou, cara, a gente já decidiu, por que você tá me questionando isso agora? E tá. E aí foi marcado, aí foi desmarcado, e sabe, foi remarcado e tal. E nesse um dia antes, a minha mãe não tava, que é a pessoa que ia ficar com a Joana, porque eu precisava ficar acompanhando ele, e ia ficar com a minha sogra, né? E aí, nesse momento, na terça-feira à noite, que foi na noite anterior, a minha sogra ficou mal, ficou doente e não ia poder ficar com a Joana. E eu pensei, meu Deus, e agora? Vou deixar a Joana com quem? Isso já foi um momento. Eu falei, cara, não é pra fazer? Tu tá entendendo que não é pra fazer? E aí ele foi, mandou eu dormir, vai dormir, e depois de conversa. E a outro dia era a cirurgia. Aí ele foi fazer a live, daí tu fala aí da live, né? Ele foi fazer a live de oração dos legendários, que ele faz todos os dias de manhã. E aí, Quando a Luana falou, eu falei, não só pode estar brincando comigo, não é possível. Pô, nós estamos um ano falando sobre isso e tal, fiz tudo o que precisava. Mas enfim, eu falei pra ela, vai dormir que eu vou orar. Então, de novo, quando a gente entende o poder da oração, né? Vai dormir que eu vou fazer minha oração. Daí eu fiz uma oração e papo reto, assim, eu falei, Deus, tem uma decisão para tomar e eu preciso saber se é da tua vontade ou não. Eu tô na dúvida, né? A gente tá se questionando muito sobre isso. E só que tem que ser rápido. Amanhã, 10 horas da manhã, eu me interno. Se não for rápido essa resposta, né? Para amanhã de manhã tem um live, 5h30, é um bom momento para tu falar comigo, né? O que tu acha? Tipo, já acelerando o processo, né? Mas, cara, né, entregando, assim, ó, de novo, Deus, tá nas tuas mãos. Eu entendo que vai ficar o que tu mostrar pra gente, a gente vai seguir aqui, né? E aí, beleza. A Lona foi dormir, eu tinha feito a oração, essa conversa, esse papo reto com Deus. Fui dormir, fiz minha oração de novo e também falei, ó, Deus, amanhã 5h30 eu tenho uma live, 10 horas eu vou internar. Se não tiver nenhuma resposta, eu preciso entender de fato se é o que você quer ou não, né? Aí acordei pra live, 5h30 da manhã, 5 horas acordei, entrei na live 5h30 ali e tal. E aí, primeira coisa que vi na live, as pessoas pedindo, vamos orar pelos homens que querem ter filhos e não conseguem. Cara, e aquilo me veio um negócio muito forte na minha cabeça, assim, ó. Se eu te fiz saudável, por que você vai mudar isso? E ficou muito forte, assim, ó, muito forte mesmo. E aí eu mal consegui prestar atenção no resto da live, porque daí eu me senti muito egoísta, eu me senti mal mesmo, assim, ó, eu fiquei com um sentimento de egoísmo, assim, sabe? Tipo assim, cara, tem tanta gente que quer ter filhos e não pode, por que que eu que posso ter filhos vou fazer uma cirurgia para não poder mais, entende? Eu vou mudar uma situação que Deus me fez assim, me permitiu isso, foi uma bênção, né? Então a Luana acordou, eu falei, amor, não vou fazer não vou fazer a cirurgia. E aí depois contei pra ela tudo que aconteceu ali, né? então, tipo, claro, não é, a gente, né, nosso desejo não é ter filhos mais. Então, a gente cuida da nossa forma, né? Mas, enfim, isso é uma das coisas que aconteceu. Então, tem muita coisa que aconteceu. Isso foi um testemunho, um exemplo, só um exemplo de várias coisas que aconteceram. Então, o momento que eu vi o Álvaro entrando naquele corredor, eu falei, não é a mesma pessoa. Não é? Realmente, assim, ó, era outra pessoa. Quando ele chegou em casa, que foi o vídeo que eu postei até, ele se ajoelhou aqui, imagina, ele deve ter sofrido, não sei tudo que sofreu lá em cima, mas quando ele chegou em casa, ele tava em casa, sabe? A gratidão por tudo que tem dentro de casa, de tu ter uma família, de tu ter comida, de tu ter uma cama, de tu ter tudo, né? Então, às vezes a gente deixa de agradecer por cada coisa pequena que a gente tem dentro da nossa casa e que são fundamentais, né? Então, a gente quer, mas a gente deixa de agradecer tudo que a gente já tem, né? Então, acho que é muito sobre isso, mas não é somente também sobre o movimento, a gente está falando sobre o movimento do Legendário, que foi uma das coisas que aconteceu na nossa casa, que aconteceu com o Álvaro e que foi muito bom para nós, mas a gente quer também falar sobre você conhecer Jesus Cristo, né? Então, se você está passando por muita coisa na tua vida, você não está entendendo, você não sabe em quem buscar ajuda, peça ajuda para Deus. Se você não sabe por onde começar, conversa da forma como tu quiser. Não existe oração perfeita, não existe a melhor oração. A gente também tá tão novo aí na fé, como a gente falou. Mas é o conversar, sabe? Ele é teu pai, então pensa que ele vai te dar, né? Só que você tem que pedir. Se você não tiver um relacionamento com ele, não vai acontecer, né? Então acho que não é somente sobre o movimento, mas é que o movimento transformou, foi uma das coisas
que vem mudando e que ele continua também, porque todo dia ele faz a live de oração, ele tem encontro, né, de legendário, tem oração do mês, então tem muita coisinha que o movimento traz. Mas a gente vê também os testemunhos de quando a gente tem as recepções que a gente foi, cara, é muita mudança em família, sabe? Então, poxa, é o homem da casa, ele é o sacerdote do lar. Então, a partir do momento que você muda o homem, muita coisa é mudada dentro de casa, né? Então, às vezes a mulher ela quer, mas o homem não quer ser forjado e ele precisa ser forjado. Então, às vezes é com um movimento desse que ele só vai aprender a pancada, né? Tipo, na marra. É assim que vai ser. Então, eu acho que é sobre isso, né? Do homem se entregar mesmo e sabe? Então, se tu tava com dúvida, acho que agora com o testemunho do Álvaro não vai te deixar mais com dúvidas, vá, se entregue, não tenha medo do que vai acontecer. Com certeza muita coisa Deus vai falar contigo, né? Isso aí, o legendário é uma ferramenta, né? A gente fala, né? Ele não tem bandeira de igreja, não tem nada, então tem católico, tem evangélico, tem ateu, tem de tudo, sim, sabe? Então tem pessoas que têm vícios, tem pessoas que querem só saber por curiosidade, que às vezes já são bons maridos e bons pais e acabam voltando ainda mais transformados, melhores do que foram. Tem pessoas que não entendem que precisam melhorar e vão lá e acabam sendo forjados também. É muito legal, assim, eu acho que é bem importante quando você entende, né, esse teu papel dentro de casa, assim. Eu sempre fui muito displicente mesmo, né, deixava a vida levar e muitas vezes a Luana fazia o papel aqui dentro de casa, né, de organizar, de dar ordem, de cobrar, de não sei o quê. E isso a gente entende que Inversão de papéis, né? isso muda bastante, né? E isso por questão de criação, né? Isso pode vir de berço, como pode vir de deixar as coisas acontecerem. Então, como ela. E aí somaram as coisas, né? Algumas coisas da criação dela, algumas coisas da minha criação, de como eu levava a minha vida. Então, lá em cima, realmente, a gente passa por esse momento de forja, assim, né? Como ela falou, é uma ferramenta, né? A gente precisa viver o dia a dia aqui embaixo também, né? Mas outra coisa Entender. também que tu fala muito é não deixar a brasa esfriar, né? Tipo, então Ficar longe da brasa, né? sempre se mantém, né, ali, porque de nada adianta você fazer um movimento legendário e esquecer da vida cristã. Não, sai que eu tenho que ir lá no encontro de legendários, não é isso, né? Não. Mas é sobre continuar essa intimidade, continuar essa vida cristã, ter essa continuidade da montanha, né? Então não só ver lá por 3 meses tua vida ser transformada e depois voltar a ser o que era. Não. Tu realmente morrer pra carne pra viver pro espírito, né? Ele tem que manter, fica na igreja, servir a igreja, né? Servir a tua família. Então, Ter uma ter igreja. uma igreja é importante, né? Claro, depois a gente aprende muito isso, né? Eles falam da importância que a gente precisa ter muito isso. Tem pontos muito importantes, assim, né? E aí a mensagem que eu posso deixar é que vale Faça. muito a pena, assim, né? Desfrute o caminho. Se entregue, assim, sabe? Entregue seu coração, entregue a sua alma, entregue o seu corpo, a sua mente, né? Seja transformado, seja o pai, o marido, o esposo, e o filho que os seus filhos precisam ser, o esposo que a sua mulher tem admiração, que ela queira que tenha como um exemplo assim de homem de verdade, sabe? De novo, eu fui muito displicente por muito tempo, né? E quando eu cheguei em casa, pô, lá em cima mesmo, né? Uma das coisas que muito me pegou foi essa questão das filhas, né? Pô, eu tenho 2 filhas e eu preciso que elas têm que ter em mim um espelho, né? Do que elas desejam, do que elas vão buscar depois lá no mundo, né? E, pô, elas têm que ter um bom exemplo em casa para isso. Então, entrega o coração, faça sua oração, busque a Deus. Eu sei que tem muita gente que vai pensar e que pensa, né? Logo tá de volta, é só uma fase e tal. E eu não tô nem aí, né? Passei por esse momento, né? Tanto que talvez eu tenha demorado para falar algumas coisas, porque de fato, para quem acompanha de fora, falar do nada mudou, do nada deixou tudo para trás, do nada o Álvaro, pô, eu falava muito palavrão, não falo mais tanto palavrão assim, de vez em quando escapa um outro, mas desde o mais simples que é eu falar um palavrão até as atitudes do dia a dia, assim, né? E claro que o ambiente todo muda, né? E quando a gente começa a se posicionar para isso, as coisas vão mudando na nossa vida também, né? E Deus vão vai te melhorando. tirando de lugares, de Exatamente. mesas, e vai te colocando em mesas que ele realmente quer pra ti, né? Te aproximando de pessoas que você, talvez nunca imaginaria ser aproximada e sendo afastada de pessoas que talvez, cara, mas era meu amigo de infância, sei lá, né? Enfim, coisas assim, ou que tu considerava um super brother e, tipo, Deus te tira.
te afasta e te constrange, tipo, cara, eu preciso sair desses grupos, eu preciso, né? É. E não sou eu que tô mandando, não, tá? E é de maneira natural, assim, sabe? Quando tu menos espera, as coisas vão acontecendo. Mas, de novo, precisa buscar, precisa manter a brasa acesa ali, né? Pra não apagar. Busca o melhor para sua família, seja o sacerdote do seu lar, seja o líder da sua casa, guia sua família no caminho de Deus, guia sua família no caminho do amor, guia sua família no melhor caminho, faça orações pela sua família, peça a Deus todo dia pela proteção, pela saúde da tua família e seja esse elo, assim, sabe? Seja esse ponto fixo, essa base forte, esse alicerce mesmo da sua família, para que as coisas possam acontecer. Tenho certeza que muita coisa vai mudar e muita coisa vai melhorar, principalmente, assim, né? Então, desfrute o caminho. Além disso, né? Se tiver a possibilidade, a oportunidade de fazer o movimento, de participar, de subir a montanha, de fazer o Legendários, faça, independente de lugar, né? Se quiser saber alguma coisa, fala com a Luana, às vezes a Luana fala comigo também, me pergunta, né? Tem algumas pessoas que a Luana passa o meu contato também para a gente conversar um pouquinho mais. Às vezes a gente tem alguma informação sobre a subida, quando vai ser, quando tem e tal, então eu posso ajudar também. E o que eu puder ajudar a fazer de verdade, sim, a gente está aqui para compartilhar toda essa nossa experiência, para transformar vidas, transformar famílias, assim como a nossa família tem sido transformada. E tem sido muito bom, tem sido muito, muito, muito bom mesmo, assim, né? E é daqui para melhor, daqui para mais. É isso, tá bom? Então, se tiver dúvidas, deixe seu comentário, né? Se a gente Isso aí. puder ajudar, a gente vai ajudar. E curte esse vídeo, deixe seu like aí, para chegar para mais pessoas também, atingir mais pessoas. Se tu puder compartilhar também, né, com esse testemunho aí, com quem já subiu, ou com quem você gostaria que subisse, ou alguém que está interessado em subir, porque eu acho que isso deve ser falado, né? Às vezes a gente fica com o nosso testemunho para nós e não fala. E por que não falar? A gente deve compartilhar o que é bom, né? Compartilhar a palavra de Deus, compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu acho que isso é fundamental e necessário, tá bom? Então, beijo, até o próximo